Boa noite a todos. A aula de hoje sobre competência ainda. Quero que você abra seu vade-mecum no artigo 102. Abra aí seu vade-mecum no artigo 102. Tenho certeza que vocês trouxeram o vade-mecum. Exatamente. Até porque quem não trouxe, eu ainda vou perdoar por hoje aquele meu olhar que é uma praga, que o cara não passa em 10 OABs quando recebe esse olhar. Então, não estando com vade-mecum, se aproxime de alguém que esteja, ok? Vá para o artigo 102. O artigo 102, filhote, fala de formas de modificação de competência. Formas de modificação de competência. Vê só. Aula passada, acorda, aula passada. Quando é que se fixa a competência? Normal, a gente está aquecendo ainda, né? Está aquecendo, vamos lá, olha para aqui pro quadro, olha pro quadro, olha pro quadro, olha pro quadro. Você estudou comigo na aula passada o artigo 87 do CPC, não foi? E o artigo 87 do CPC diz que a competência é fixada no momento em que a ação é proposta, lembrou? Quando é que ela é proposta? Aí você me dizia o quê? Depende, né? Onde houver distribuidor da simples distribuição e não havendo distribuidor quando a petição inicial for despachada. Lembrou? Lembrou? Então pronto. Quando eu promovo uma ação, olha aqui para o quadro. Imagina assim. Petição inicial. Esta ação aqui foi proposta e caiu na 15ª vara civil. Ok? Qual era a questão? Acidente de trânsito. Acidente de trânsito. Quando acontece um acidente de trânsito, a ação tem que ser proposta onde? Calma, de novo, vamos lá. Quais foram as letrinhas que você estudou na aula passada? MPF significa o quê? Matéria, pessoa e função, tá lembrando? Acidente de trânsito é matéria trabalhista, é eleitoral, é militar. Então a competência é da justiça o quê? Comum. M. O P era o quê? Tem ente federal envolvido no acidente? Não. Então essa ação vai para a justiça o quê? Comum estadual. P, não é isso? O F, essa ação vai ser proposta num tribunal ou no juiz de primeiro grau? MPF. Resolvido? Então você sabe que tem que procurar um juiz de direito, não é isso? Aqui em Recife tem juiz de direito. Em Olinda tem. Em Olinda tem. Em Jaboatão dos Guararapes tem. São Lourenço tem. Camaragibe tem. Toda a região metropolitana não tem suas varas. Meu amor, em qual vara dessas estaduais você vai propor a ação? Abra seu código no artigo 100. Abra seu código no artigo 100. No artigo 100, vá para o parágrafo único. O parágrafo único diz que nas ações envolvendo acidente de veículos terrestres, as ações deverão ser propostas no local onde ocorreu o fato ou no domicílio do autor, não é isso? Filho, o acidente aconteceu aqui na Agamenon Magalhães. Essa ação pode ser proposta aqui em Recife? A ação foi proposta na 15ª Vara Civil de Recife, quer dizer, na distribuição caiu na 15ª Vara, ok?
A pessoa que promoveu essa ação é o condutor do veículo Gol. O condutor do outro carro, do Uno, disse que, na verdade, quem era o responsável pelo acidente não tinha sido ele, tinha sido o condutor do Gol. E aí também resolveu propor uma ação. Ok? E na distribuição caiu na primeira vara civil de Recife. Só que aqui o autor é o condutor do Uno. Ok? Ok? Minha pergunta: esse juiz da primeira vara é competente em razão da matéria? Bora acordar, é ou não é? É competente em razão da pessoa? É competente em razão da função? É competente em razão do território? Esse juiz daqui também não é competente em razão da matéria, da pessoa, da função e do território? Filho, se essa ação correr aqui, pode ser que esta sentença daqui dê provimento ao Gol e essa sentença daqui reconheça o direito do Uno. Então, de repente, você pode ter sobre o mesmo acidente sentenças o quê? Conflitantes. Isso não é ruim? Isso não é temerário para a prestação jurisdicional? O que você faz? Evita. Como é que você evita que o mesmo caso seja julgado por juízes diferentes de formas diferentes? Você o quê? Reúne. Não é isso? Na hora que você reunir, meu amor, um desses processos vai sair de uma dessas varas e vai para outra? Então, olha a pergunta. Quando eu promovi a ação, o artigo 87 não diz que distribuída fixa a competência? Você estudou assim na aula passada, não foi? A modificação de circunstâncias de fato e de direito com a ação em curso alteram a competência fixada no momento em que a ação é proposta? Não. Mas pode ser que alguma coincidência entre essas demandas seja percebida de forma superveniente e seja interessante reunir essas demandas? Caso eu as reúna, eu não estarei alterando a competência de uma das ações? Então, meu amor, você está diante de uma forma de modificação de uma competência. As duas que nós vamos estudar hoje, que caíram a 4 OABs, são conexão e continência. Vá para o artigo 102. O artigo 102 diz que a conexão e a continência podem modificar competências em razão de quê? Leia. Em razão do território e em razão do valor. O que território e valor são para vocês? Competências relativas. Lembra das letrinhas? MPF é competência o quê? E o TV era competência o quê? Conexão pode alterar uma competência em razão do território? Não sentir segurança. Pode ou não pode? Conexão pode alterar uma competência em razão do valor? Conexão pode alterar uma competência em razão da função? É isso que eu quero que você entenda. Olhe para cá. Olhe para cá. Esses juízes têm a mesma competência em razão da matéria? Tem a mesma competência em razão da pessoa? Tem a mesma competência em razão da função? Tem até a mesma competência em razão do território. Concorda? Posso reunir essas demandas por conexão? Agora, se a questão dissesse que, na verdade, essa ação aqui corre na primeira vara do trabalho e alegue que elas são conexas, você pode reunir? Por quê? Porque essa vara tem competência diferente em razão daquela, em razão da matéria. Então, ainda que elas existissem entre elas semelhanças que pudessem justificar uma conexão, você não poderia reunir por conexão, porque a reunião dessas demandas estaria mexendo numa competência absoluta. Então, escreva que isso aqui só pode alterar competência relativa.
só pode alterar competência relativa. Só podem alterar competência relativa. Só podem alterar competência relativa. Calma, ainda vamos chegar nela. Portanto, se a questão disser conexão e continência são formas de modificação de competência. Certo ou errado? Bora, acorda. Certo ou errado, pô? Certo. Se ela dissesse mais um pouquinho, dissesse assim, conexão e continência são formas de modificação de competência para evitar sentenças conflitantes sobre o mesmo fato. Ponto. Certo ou errado? Mais uma. Conexão e continência são formas de modificação de competência que podem alterar ou reunir processos com competências distintas em razão do território, do valor e da pessoa. Certo ou errado? Por que errado? Porque ele não poderia ter botado pessoa. Ele só pode botar território e valor. Ou seja, só pode modificar, se tiver que modificar, competência relativa. Olha para o quadro de novo. Se eu disser a você que há semelhanças aqui, mesmas causas de pedir, numa ação que corre na Justiça Federal e outra que corre na Justiça Estadual, posso reunir? Tem a mesma competência em razão da matéria? Parou. Normal. Vamos lá. Olha pra mim. Para de copiar. Pare. Não estresse não, olha pra mim. O que é isso aqui? Juiz do trabalho. Juiz eleitoral. Auditorias militares. Foi feito um organograma na aula passada. Aí aqui, com outra cor, tinha um juiz federal e tinha um juiz de direito. E eu conversava com vocês assim. O que vem para aqui? O silêncio me incomoda. O que vem para aqui? Trabalho, não é isso? O que vem para aqui? Especializado nisso, só fazem isso. Se não for trabalho, se não for eleitoral e se não for militar, é matéria comum. Ok? Tem a mesma competência em razão da matéria? Sim ou não? E existe matéria federal, é? Qual é a matéria federal? A matéria federal, filho, é a matéria comum. O que faz se dividir aqui não é a matéria, que são as mesmas. É a presença de um ente federal. Então aí eu não estou me preocupando com o M. Eu estou me preocupando com a segunda letrinha que você tinha decorado. Qual era? O P. É a pessoa, é a parte envolvida. Faz de conta que eu não perguntei nada. Certo? Perguntei nada. Vou fazer uma pergunta nova para vocês aqui. Ok? Olha para cá. A competência dessa vara e dessa vara aqui em razão da matéria são as mesmas? São as mesmas? São ou não são? Muito bem. Agora, eu posso reunir esses processos por conexão? Um juiz civil, um juiz estadual, pode julgar uma demanda que tem o ente federal? Não, porque ele é absolutamente incompetente em razão da pessoa. Um juiz federal pode julgar alguma demanda que não tenha a presença no processo de algum ente federal?
Porque ele é absolutamente competente em razão da pessoa. Olha a pergunta de novo. Conexão é uma forma de modificação de competência? Pode alterar competência absoluta ou relativa? Relativa é território e... Competência em razão da pessoa é absoluta ou relativa? Eu posso reunir essas duas demandas por conexão? Nem a pau. Porque se eu reunir, eu vou estar alterando a competência em razão da pessoa. Portanto, a competência absoluta. Olhe para o quadro de novo. Se eu disser, ou melhor dizendo, se a questão disser que esse processo está correndo no TJ e esse aqui está em primeiro grau, eu posso reunir. Veja, o TJ e um juiz de direito tem a mesma competência em razão da matéria. Tem a mesma competência em razão da pessoa. Mas não tem a mesma competência em razão da função da hierarquia. Se eu reunir, eu estou reunindo processos que têm competências absolutas distintas e eu não posso. Mais uma vez, só para eu ter segurança. Conexão e incontinência são formas de modificação de competência? São ou não são? Absolutas ou relativas? Me diga quais são relativas. Território e valor. Quais são as absolutas? MPF. Né? MPF TV. MPF é matéria, pessoa e função. E TV, território e valor. A conexão pode alterar uma competência em razão do território e do valor, mas não pode alterar essas três. Ok? Olhe para o quadro de novo. Se a questão disser que essa ação aqui, na verdade, corre na primeira vara cível de Caruaru. Por quê? Aonde é que deve ser promovido acidente de trânsito? Não é no local que ocorreu o fato ou no domicílio do autor. O dono do Uno mora em Caruaru. Ele poderia entrar com a ação em Caruaru? Sim ou não? Então me diga, esse juiz aqui é competente em razão da matéria? Pessoa, função, território, tá tudo em ordem, não é isso? Mas o condutor do gol, o juiz daqui da 15ª também é competente em razão da matéria, da pessoa, da função e do território. É interessante que eu reúna essas demandas. Mas se eu reunir essas demandas, eu estou alterando alguma competência aqui? Em razão da matéria? Em razão da pessoa? Em razão do valor? Em razão de quê, meu amor? E eu posso alterar por conexão competência de razão do território? Glória. Funcionou agora. Bora mais um pouquinho? Vamos embora. Eu já sei, com base no artigo 102, que eu posso alterar competências relativas, não é isso? Mas o que é que justifica eu reunir essas demandas? Vá para o artigo 103. Para que eu junte esses processos, deve existir entre essas demandas semelhanças, concorda? Porque se não houver essas semelhanças, não tem por que eu reunir. Ok? Quais são as semelhanças que são exigidas no artigo 103? Ele diz que para reunir, as ações devem ter mesma causa de pedir, mesmo objeto, ou se você preferir, mesmo pedido. Primeira casquinha de banana de prova. Me diga qual é a conjunção utilizada no artigo. É i ou? Leia. Então, olhe. Para que ocorra a conexão, há necessidade que as duas demandas tenham mesma causa de pedir e mesmo pedido? Podem, então, serem conexas apenas por causa de pedir? Eu já sei que você decorou isso, mas eu preciso saber se você está entendendo isso. Isso aqui é uma ação. Eu odeio silêncio na turma da noite, que o cara já chega aqui acabado. Se está em silêncio, eu não sei se ele está aqui, ou ele está dormindo, ou ele está pensando em outro lugar. Então, participe. Isso é uma ação. Isso é uma ação.
Toda ação tem elementos, ok? Todas as ações têm elementos. Quais são os elementos da ação? Toda ação tem partes, causa de pedir e pedido. Toda ação, teoria geral do processo, tem partes, causa de pedir e pedido. Lembre de sua petição inicial, aquela que você fazia nas aulas de prática forense. Olha para o quadro. Você não faz o endereçamento? Excelentíssimo senhor. Não faz? Depois, o que você fazia aqui? Qualificação de quem? Autor e réu. Primeiro elemento. Parte. P. Depois você botava assim, ó. Dos fatos e dos direitos. O que você estava fazendo? A causa do seu pedido, o motivo do seu pedido. Causa de pedir remota e próxima. E fechava a sua petição inicial pedindo. Dos pedidos. Quais são os elementos da ação? Eu adoro letrinha. PCP. O que é PCP? Parte, causa de pedir e pedido. Tentativas de fixação, ainda que inúteis. O que você tem na mão? Né? O Código de Processo Civil é o inverso. Mozart foi uma porcaria, eu sei. Mas é uma tentativa de você lembrar. Quais são os elementos da ação? Partes, causa de pedir e pedido. Quais são os elementos da ação? Toda ação tem parte, causa de pedir e pedido? Toda. Essa ação tem parte, causa de pedir e pedido? Essa ação aqui tem parte, causa de pedir e pedido? Me diga. Foi um acidente de trânsito? Tem as mesmas partes? Aqui elas estão em polos distintos, mas são as mesmas partes. A causa de pedir é a mesma? O acidente e o dever de reparar. O pedido é o mesmo? Pode ser que um seja maior do que o outro, mas teoricamente pedidos condenatórios de reparação, não é isso? É interessante que eu reúna, porque essas demandas têm mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo. A primeira pergunta que a prova pode lhe fazer é: para que ocorra a conexão, há necessidade que as duas demandas que vão ser reunidas possuam as mesmas partes? Então, se a assertiva dissesse ter as mesmas partes é requisito para que haja a conexão. Certo ou errado? Claro que está errado. O que é necessário para que haja conexão? Você está lendo aqui mesmas partes, tá? Vou lhe perguntar de novo, meu irmão. Ter as mesmas partes é um requisito para que haja conexão? Não. Porque o artigo 103 só está mandando ter o quê? Mesma causa de pedir e mesmo pedido? Então, se eu dissesse a você que a única coisa que existe de identidade nessas duas ações é a causa de pedir, eu posso reunir por conexão? Posso. Se só tivesse idêntico pedido, eu posso reunir por conexão? Se tiver, no meu exemplo, identidade de causa de pedir e pedido, é aí que ainda são mais conexas. Mas não é necessário tudo. Por exemplo, prova de vocês, dia 18 de agosto. Aí a OAB Federal inventa de dizer agora o seguinte: vai ter prova oral. Você vai gostar? Uma prova oral é bom. Você vai gostar? Terceira fase, oral. Você pode dizer que essa nova exigência da OAB fere o princípio da anterioridade, princípio da legalidade, que é uma cobrança inconstitucional. Pode? Pode ou não pode? João entra com mandado de segurança para pedir a nulidade. Um outro candidato em Maceió impetra outro mandado de segurança para também pedir a nulidade. A causa de pedido das demandas são as mesmas? O pedido são as mesmas? Os autores são os mesmos? Mas é importante eu reunir? Então eu vou lhe fazer a pergunta de novo. Se as ações não tiverem as mesmas partes, ainda assim eu posso reunir por conexão? Porque a lei só exige que tenha mesmo o quê? Causa de pedir
ou o mesmo objeto, ou o mesmo pedido. Chegou aqui? Chegou, não chegou? Avance. Tendo isso aqui, eu não vou reunir por conexão? Segunda pergunta de prova. O juiz pode fazer isso de ofício ou só a requerimento das partes? O juiz pode fazer de ofício? Pode. De ofício? Como é que o juiz vai saber que tem outra ação? Mas volta a pergunta, ele pode fazer isso de ofício? Lê o artigo 105, pô. Então, para você que disse que não, é sim. O juiz pode averiguar de ofício a conexão. Mas, Mosaico, como é que ele vai saber de ofício? Primeiro, não esqueça. Você pode estar no interior, que seja vara única? Pode ou não pode? Pode ser que o nome de uma das partes o chame a atenção. Pode ser que o assunto chame a sua atenção. E você manuseando vários processos, opa, tem outro igual aqui. Procura aí que tem. Então, senhores, não pense apenas... Porque o cara pensa logo em Recife. 40 e tantas varas. São Paulo, 100 varas. Como é que o juiz vai saber que corre noutra vara? É óbvio que na maioria das vezes quem vai requerer a conexão são as partes. Mas nada impede que o juiz determine de ofício. Anote. Pode ser verificada de ofício ou a requerimento das partes. Artigo 105 do CPC. Oi. Eu posso dizer que é de ofício porque é matéria de ordem pública? Não. Porque, assim, você diz que é matéria de ordem pública, porque toda vez que o juiz pode averiguar de ofício, teoricamente se torna matéria de ordem pública. Só que se você for pesquisar com mais cuidado a jurisprudência, ele diz assim que só deveria ser averiguada de ofício se essa averiguação não alterasse competência territorial. Se alterasse competência, houvesse alteração de competência territorial, algumas decisões do STJ não permitindo que ele atue de ofício. Mas é muito específico. Mas o seu raciocínio não está errado, não. Porque toda vez que o juiz pode agir de ofício, hipoteticamente, a matéria é de ordem pública. No caso aí, não se confunde com incompetência relativa, não. Olha, o problema que você não pode fazer é essa associação. A associação dele foi, não versa sobre incompetência relativa. Aí só... Não é? Competência relativa pode ser averiguada de ofício. Mas nesse caso aqui, nem sempre o reconhecimento da conexão irá alterar uma competência. Por exemplo, se eu reunisse aqui quando era Recife, eu estaria alterando a competência territorial? Então, nem sempre o reconhecimento de uma conexão altera uma competência territorial. Ok? Olha de novo para o quadro. Conexão altera a competência absoluta ou relativa? Bora, acorda. Absoluta ou relativa? Relativa são matéria, pessoa e função? São quais? Território e valor. Senhores, diante de uma conexão, o juiz pode averiguar de ofício? De ofício? O juiz pode averiguar de ofício a conexão? Segure, viu? E ele pode a requerimento das partes, não é isso? Não é? Me diga. Se ele tiver que reunir demandas, porque é uma faculdade, na verdade, anote isso também. O juiz não está obrigado, ele tem que analisar o caso concreto. Trata-se de uma faculdade do magistrado. Então pode ser que ele analise que há conexão,
mas que o julgamento de uma não necessariamente prejudica ou influencia no julgamento da outra. Então, apesar de ser matéria de ordem pública, porque ele pode averiguar de ofício, o juiz não está obrigado a reconhecê-la. Ok? Trata-se de uma faculdade. Mas a pergunta de prova normalmente não é essa. A pergunta de prova é: se tiver que reunir, quem é que julga a demanda? Pelo que você conhece dos juízes, vocês acham que eles vão preferir brigar para ficar com o outro processo ou vão preferir cordialmente ceder para que o outro julgue?